Agora revisando o comprimento de arco. O que é comprimento de arco? Eu quero calcular o comprimento de uma curva, tá? Só que não posso me esquecer que essa minha curva, ela pode ser uma curva suave para todo o seu domínio de definição. Então, quando é que ela tem uma curva suave, né? Geometricamente falando, né? Aquela ideia de que tu faz o gráfico, tu desenha o teu arco, a tua curva, suavemente, sem aqueles picos, sem aqueles pontos angulosos. Então, tu tens uma curva suave. O que seria uma curva não suave? Justamente o contrário, né? Quando tu tem um pico, ó, um pico anguloso, aí muda a curvatura, essa é uma curva não suave. Matematicamente, né, uma curva ela é suave quando para todos os seus pontos existe a derivada e ela não é nula, tá? E uma curva não suave, matematicamente uma curva não suave, o que significa ter esses pontos, esses picos angulosos? É que ela é definida por mais de uma sentença. Em cada um desses pontos tu muda a tua sentença da tua curva, ou seja, eu tenho um pedaço de arco aqui dado por uma lei, por uma determinada lei. A partir desse ponto aqui, é um valor dentro do intervalo AB, mudou a lei da minha função. Para este outro valor mudou de novo, para este outro valor mudou de novo. Então, nestes pontos aqui, o que acontece? Eu não tenho derivada. Porque se eu pegar o lado esquerdo, né, do valor, eu tenho uma derivada, uma declividade. Do lado direito eu tenho outro. Para cada um desses pontos isso acontece. Então, eu não tenho derivada nestes pontos. Então, ou eu não tenho derivada ou a derivada é nula, né? Então, acontece de a minha curva não ser totalmente suave. Ela é uma curva que a gente chama de suave por partes, tá? Por que isso é importante? Porque quando eu quero calcular o comprimento de um arco de curva, eu dependo da lei de formação dessa curva. Se ela é suave, a lei de formação é uma só, e só entra ela no meu cálculo. Quando ela é suave por partes, eu tenho aqui no meu exemplo 1, 2, 3, 4 leis de formação para aquela curva ali. Então, para eu calcular o comprimento desse arco aqui, eu tenho que calcular para uma parte, para outra, para outra, para outra, para as 4 partes separadas e depois somar, porque são leis de funções diferentes. E a gente vai lembrar agora que para calcular o comprimento de arco, que a gente pode chamar de L, o comprimento do arco, a gente calcula uma integral simples que vai de A a B. Quem é A e quem é B? O primeiro valor do intervalo real, gerando o primeiro ponto da curva, e B é o último valor do intervalo real, gerando o último ponto da minha curva. Então, AB é onde o intervalo onde a minha curva está definida. Se ela tem uma única lei, ela está definida no único intervalo. Mas se ela tem 4 leis, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um B. Aí depois eu tenho um B e um C e um D e um E. Né? Tem valores diferentes dentro do arco AB. Então, o comprimento da minha curva, lembra, ó, é dado por uma integral simples, que vai de A a B, o intervalo onde ela está definida, do módulo da derivada dessa curva dt. Essa integral me dá o tamanho do comprimento de arco definido no intervalo AB. Tem que ser um arco, né? Porque a curva toda ela pode ser infinita, e sendo infinita, o comprimento seria infinito também. Então, essa é a forma para a gente calcular o comprimento de um arco de curva. A gente vai fazer um exercício da nossa apostila. A gente vai calcular o comprimento do arco de curva, y igual a x na 2/3, z igual a 0, do ponto P0 ao ponto P1. O ponto P0 é a origem e o ponto P1 é a terna 840, tá? Então, nota que eu não tenho a forma paramétrica aqui, mas eu posso parametrizar, né? Eu posso dizer, por exemplo, que x é t, então, nesse caso, o y é t na 2/3 e o z é 0. E para eu saber o intervalo de t, o que me foi dado aqui são os valores de x, y e z, tá? Quando me é dado ponto, tá sendo me dado o x, o y e o z inicial. O x, o y e o z final. Isso está me dizendo que o x vai de 0 até 8. Então, se o meu x vai de 0 até 8, e se eu estou dizendo que o meu x é igual a t, é porque o meu t vai de 0 até 8 também. Ou ainda, eu posso dizer que o meu y é t na 2/3 e que meu y vai de 0 até 4. Então, quando o y é 0, o t é 0. E quando o meu y for 4, eu posso calcular o valor do t. O que significa dizer que y é t na 2/3? Y é igual a raiz cúbica de t ao quadrado. Ou ainda, eu posso dizer que o meu t é igual a raiz quadrada
de y ao cubo. Invertendo, né? Então, veja bem, ó, se o y é zero, o t é raiz quadrada de zero ao cubo, que é zero. Se for 4, então eu vou ter que o t é igual a raiz quadrada de 4 ao cubo. 4 ao cubo. O que é 4 ao cubo? Isso aqui vai ser, ó, a raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Claro que eu sempre posso pegar um intervalo mais simples, que nesse caso era o x, né? X igual a t, então a variação de t é a mesma variação do x, de 0 a 8. Mas eu peguei o y aqui para vocês verem que serve também, ok? Vamos calcular então o comprimento do arco. Então, para calcular o comprimento de arco, vou precisar das derivadas, né? Quem vão ser as derivadas? Ó, a derivada de x é 1, a derivada de y vai ser 2 sobre 3t na 1/3 e a derivada de z vai ser 0. Então, o meu comprimento de arco vai ser integral simples de 0 até 8 do módulo do vetor derivada, né? Que vai ser, então, o módulo de 1, 2 sobre 3t na 1/3 e 0 dt. O que vai dar esse módulo? De 0 a 8, raiz quadrada de 1 mais 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, t na 2/3 mais 0 dt. A gente já fez lá nos exemplos, bem no começo da nossa apostila, um exercício que dava isso aqui dentro da integral, né? Então, acho que vai ficar mais fácil de a gente resolver, ó. Isso aqui vai ser integral de 0 a 8, fazendo o meu MMC ali, eu vou ter 9t na 2/3 mais 4 sobre 9t na 2/3 dt. Esse denominador 9t na 2/3 eu posso tirar da raiz, né? Então, eu vou ficar com integral de 0 a 8, 1 sobre 3t na 1/3, raiz de 9t na 2/3 mais 4, dt. Agora, aqui, esse meu radicando, eu vou fazer uma troca de variável, é uma ODU, né? Vou dizer que 9t na 2/3 mais 4 é u. E vou calcular o DU. O DU, então, vai ser 2/3 vezes 9t na menos 1/3 dt. Então, meu DU vai ser, aqui ó, 3, 2 vezes 3, 6 sobre t na 1/3 dt. E esse t na 1/3 dt, nós temos aqui, ó. A gente tem essa parcela aqui. Aí a gente substitui por du sobre 6, tá? Então, continuando aqui. Esse 1/3 vou botar aqui para fora. Eu vou ter integral, vai mudar o nosso intervalo de integração, né? Isso aqui tudo é o meu u. Então, u na 1/2. Esse dt sobre t na 1/3 aqui é du sobre 6. Esse sobre 6 eu já posso colocar aqui fora. E agora eu tenho du. Certo? O que deu? 1 sobre 3 vezes 6, 18, integral de u na 1/2 du. A gente pode trocar os intervalos agora, os limites de integração, ou não, a gente resolve a integral em u e depois volta para t e usa de 0 a 8. Eu vou deixar assim e depois eu volto para t, ó. Isso vai dar 1 sobre 18, integral de u na 1/2, então vai ser u na 3/2 vezes 2/3. Claro que isso aqui, eu vou botar assim, ó, de alfabeto, porque eu não mudei os limites de integração ainda. Então, isso aqui vai dar 9, 3 vezes 9, 27. 1/27 de u na 3/2. Mas quem é u? U é 9t na 2/3 mais 4. Isso aqui elevado na 3/2.
calculado de 0 até 8. Vamos ir calculando, substituindo limite superior, limite inferior. Isso vai dar, eu já vou botar a resposta aproximada aqui, tá? 9,07 aproximadamente, unidade de comprimento. Não tem mais quadro ali, qualquer dúvida vocês me peçam, se não souberem resolver, tranquilo, a gente resolve. É isso aí.